Existe uma luta acontecendo dentro de você que talvez ninguém perceba. Uma batalha silenciosa, profunda, que tem consumido suas forças, roubado suas noites de sono e colocado perguntas que você nunca pensou que faria. Você olha ao redor, vê portas que não se abrem, vê caminhos que parecem não avançar, vê pessoas seguindo em frente enquanto você se sente preso em um ciclo que não consegue explicar. Mas há algo que você talvez ainda não tenha percebido. Essa luta não é sinal de abandono, é sinal de propósito. Deus nunca desperdiça uma dor, nunca permite uma tempestade sem intenção, nunca conduz alguém ao deserto sem ter uma revelação preparada no final. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso significa que até o que machuca está sendo usado por Ele para moldar o que você vai ser. Curta este vídeo se essa palavra está falando com você. A luta que você enfrenta não é apenas externa, ela é interna. É a luta entre quem você foi e quem você está prestes a se tornar. Enquanto você sente que está sendo quebrado, Deus está na verdade reconstruindo sua identidade, removendo tudo que não combina com aquilo que Ele determinou para o seu futuro. Ele está separando você de ambientes que te limitariam, afastando pessoas que não estariam preparadas para caminhar no próximo nível com você e fortalecendo áreas que antes eram frágeis. Deus fez isso com Gideão quando reduziu seu exército a apenas 300 homens, não para enfraquecê-lo, mas para provar que o propósito não depende de quantidade, mas da presença dele. Às vezes Deus permite que você se sinta reduzido para que você perceba que não é sobre força humana, mas sobre dependência espiritual. E essa dependência é o que Ele está desenvolvendo dentro de você agora. A luta que você enfrenta te ensina a parar de confiar apenas no que você vê, no que você entende, no que você calcula. Deus está treinando você para confiar na voz dele acima das circunstâncias. O salmista disse no Salmo 34:18 que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e talvez essa seja a maior revelação da sua dor. Deus não está distante, Ele está mais perto agora do que nunca. Você pode não sentir, mas Ele está no meio da batalha, ajustando coisas no invisível, movendo peças que você não enxerga, protegendo você de ataques que nem chegaram perto porque Ele interceptou antes que você percebesse. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Cada lágrima que caiu foi vista. Cada oração silenciosa foi ouvida. Cada pensamento quebrado foi compreendido. Deus não se impressiona com a sua força. Ele se atrai pela sua entrega. E essa luta está te ensinando a entregar de forma mais profunda, mais verdadeira, mais sincera. Ele está te levando a um nível de maturidade espiritual que você não alcançaria sem passar pelo que está passando. A Bíblia diz em Tiago 1:3 que a prova da fé produz perseverança. Perseverança não nasce em dias fáceis, nasce em dias de guerra. E o fato de você ter chegado até aqui, apesar de tudo, já é a prova de que algo extraordinário está sendo gerado dentro de você. E existe um ponto profundo aqui. Deus não está apenas permitindo a luta, Ele está revelando você para você mesmo. Há uma força dentro de você que só aparece quando você é pressionado. Há uma fé dentro de você que só cresce quando tudo parece contrário. Há uma coragem dentro de você que só desperta quando você acha que não aguenta mais. Deus está ativando áreas espirituais que estavam adormecidas, despertando dons que você não sabia que tinha, ampliando seu discernimento, fortalecendo sua identidade. A luta não está te destruindo, está te revelando. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E é por isso que, mesmo sem perceber, você está mudando. Há pensamentos que antes te dominavam e agora não dominam mais. Há feridas que antes te definiram e agora não definem mais. Há ambientes que antes te chamavam e agora não te atraem mais. Deus está te separando, te alinhando, te preparando. Ele está te moldando para algo maior do que você enxerga agora. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, sua alma está sendo refinada por esse processo. Não para te punir, mas para te preparar.
Deus não te envia para batalhas que Ele não planeja vencer através de você. E talvez a pergunta que você faz seja: mas por que isso dói tanto? Porque toda expansão dói. Todo crescimento exige espaço. Toda transformação exige ruptura. Antes de Deus te levar ao lugar que Ele preparou, Ele precisa preparar você para o lugar. E isso inclui remover dependências emocionais, cortar ciclos tóxicos, destruir medos antigos, desfazer mentiras que você acreditou por anos. A luta, na verdade, é Deus desfazendo o que não pertence à sua próxima etapa de vida. E por isso dói, porque Ele está te libertando. Há uma passagem poderosa em Isaías 43:2 que diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Perceba que o versículo não diz se passares, mas quando passares. Deus não esconde a realidade da luta. Ele garante a presença na luta. E essa é a maior diferença entre quem enfrenta a batalha sozinho e quem enfrenta com Deus. O resultado. E aqui está o ponto mais importante deste bloco. A luta que você está enfrentando tem um propósito, e você não vai sair dela da mesma forma que entrou. Algo está sendo gerado. Algo está sendo construído. Algo está sendo ativado dentro de você. E no próximo bloco, você vai entender a parte mais profunda da revelação. O porquê Deus escolheu você para essa luta, e não outra pessoa. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens como esta. Há um motivo profundo pelo qual essa luta caiu sobre você, e não sobre outra pessoa. Um motivo que vai além das circunstâncias, além dos ataques, além da dor, além daquilo que você consegue enxergar agora. Essa luta não é aleatória. Ela não chegou por acaso. Ela não se instalou na sua vida sem permissão. Tudo o que Deus permite tem intenção, direção e propósito. E uma das revelações mais profundas que você precisa entender é esta. Você foi escolhido para essa batalha porque Deus viu em você algo que você ainda não enxergou. Ele viu força onde você viu fraqueza. Ele viu maturidade onde você viu medo. Ele viu crescimento onde você viu destruição. Ele viu propósito onde você viu perda. Em Jeremias 1:5 Deus diz: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Isso significa que Deus não reage às suas lutas. Ele já sabia de cada uma antes de você nascer. Curta este vídeo se essa palavra está falando com você. A luta que você enfrenta tem uma assinatura espiritual. Não é uma batalha comum. Não é uma fase qualquer. Não é só um momento ruim. É uma guerra que revela a identidade. Você não está sendo atacado apenas por quem você é hoje, mas pelo que você vai se tornar amanhã. O inimigo não luta contra seu presente. Ele luta contra seu potencial. Ele teme o que Deus vai fazer através da sua vida. Ele teme a influência que você terá. Ele teme a libertação que sua história vai gerar. Ele teme o impacto que você causará quando for curado. Por isso você sente como se estivesse em um combate maior do que você. Porque realmente está, mas não está sozinho. O Salmo 18:39 declara: pois me cingiste de força para a batalha. Deus não permite você entrar em guerra sem primeiro te vestir de força espiritual. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Há também uma escolha divina sobre você. Sim, uma escolha. Muitos passam por lutas parecidas e não suportam, não avançam, não aguentam o peso, não conseguem ver saída. Mas você continua aqui. Mesmo ferido, continua. Mesmo cansado, continua. Mesmo confuso, continua. Isso é um sinal espiritual poderoso. Você carrega uma estrutura interna que foi construída por Deus ao longo da sua história. Ele te preparou sem que você percebesse. Cada dor antiga, cada situação difícil, cada lágrima, cada oração, cada silêncio, tudo isso construiu a resistência que agora te sustenta. Deus nunca desperdiça processos. Em 1 Coríntios 10:13,
Está escrito que Ele não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Se você está enfrentando isso, é porque já existe em você capacidade para vencer. E existe um detalhe espiritual ainda mais profundo. Deus não escolhe pessoas prontas. Ele escolhe pessoas dispostas. Você talvez não se sinta forte, mas Deus viu disposição. Você talvez não se sinta suficiente, mas Deus viu entrega. Você talvez não se ache digno, mas Deus viu sinceridade. Deus escolheu Davi, enquanto seus irmãos pareciam mais preparados. Deus escolheu Moisés quando ele dizia que não sabia falar. Deus escolheu Gideão enquanto ele se via pequeno. Deus escolhe pessoas que não parecem capazes porque ele não busca resultados humanos. Ele busca corações ensináveis. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. A razão pela qual essa luta recaiu sobre você é porque Deus sabe que quando tudo acabar, você não apenas sairá mais forte, sairá mais parecido com Cristo. Romanos 5:3-4 diz que a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. Isso significa que a luta não está apenas moldando seu caráter, está ajustando sua visão espiritual. Deus está te ensinando a olhar além do imediato. Ele está te ensinando a ver o invisível. Ele está te ensinando a caminhar pela fé e não pelo que sente. Ele está te ensinando que a dor não tem a palavra final. Ele tem. Outra razão pela qual essa luta está sobre você é porque Deus está usando esse processo para ampliar sua autoridade espiritual. Autoridade não se compra, não se conquista por talento, não se ganha por posição. Autoridade é concedida através de batalhas vencidas. Quanto mais profundas as guerras, mais profunda a autoridade que nasce delas. Pessoas serão curadas por causa da dor que você venceu. Pessoas serão fortalecidas por causa da luta que você atravessou. Pessoas voltarão para Deus porque verão como Ele te sustentou. Você não está lutando apenas por si, está lutando por aqueles que Deus vai alcançar através da sua história. E existe um mistério aqui. Deus permite certas batalhas, porque Ele sabe que você não vai desistir. Mesmo quando você pensa que está no limite, Ele conhece o seu espírito mais do que você conhece a si mesmo. Ele sabe que dentro de você existe uma chama que não apaga, uma fé que não quebra, uma força que não nasce da sua vontade, mas do Espírito Santo. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Eu te fortaleço e te ajudo. Deus está no meio da luta com você. Ele não está assistindo de longe. Ele está lutando por você, lutando com você e lutando dentro de você. E agora chegamos ao ponto mais profundo deste bloco. Você foi escolhido para essa luta porque existe uma revelação que só nasce nesse lugar. Deus está prestes a te mostrar algo que você nunca teria visto se tudo tivesse sido fácil. Há respostas escondidas na dor. Há coragem escondida no medo. Há propósito escondido na confusão. Há renovo escondido na exaustão. Deus vai transformar a luta em direção. Ele vai transformar o caos em clareza. Ele vai transformar o deserto em encontro. E Ele vai transformar você em alguém que você nem imaginava ser. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens como esta. Há algo invisível sendo construído dentro de você enquanto você atravessa essa luta. Algo tão profundo, tão espiritual e tão transformador, que quando finalmente for revelado, você entenderá por que tudo precisou ser exatamente como foi. Deus nunca trabalha no externo antes de trabalhar no interno. Ele primeiro molda o coração para depois moldar o caminho. Ele primeiro fortalece a alma para depois fortalecer o destino. Essa luta é uma oficina espiritual. Um lugar onde Deus está construindo em silêncio aquilo que sustentará tudo o que virá na sua vida. Em Filipenses 1:6, Paulo diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Isso significa que Deus não está apenas te sustentando na luta, Ele está te moldando por ela.
Curta este vídeo se essa palavra está falando com você. Uma das primeiras coisas que Deus está construindo dentro de você é resistência emocional e espiritual. Não resistência como endurecimento, mas resistência como maturidade. Resistência como capacidade de permanecer quando outros desistem. Resistência como habilidade de enfrentar tempestades sem perder sua essência. Resistência como firmeza interior. A luta está esticando sua alma, ampliando sua capacidade espiritual. Aquilo que antes te derrubaria, agora só te desequilibra. Aquilo que antes te assustava agora apenas te incomoda. Aquilo que antes parecia impossível agora parece um processo. Deus está te tornando capaz de suportar níveis maiores de responsabilidade, influência e propósito. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Outra coisa que Deus está construindo é discernimento. A luta ensina a ouvir a voz de Deus de forma mais nítida. Aprende-se a distinguir o que vem dele, o que vem da carne, o que vem do medo e o que vem do inimigo. A dor afina a audição espiritual. As noites difíceis nos fazem buscar Deus com profundidade, que dias tranquilos nunca exigiram. Quando você ora chorando, quando você ora sem força, quando você ora sem entender, sua alma entra em sintonia com a verdade. Tiago 1:5 diz: Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E nos dias de luta, Deus concede sabedoria de forma abundante. Você está aprendendo a enxergar sinais, a perceber riscos, a evitar armadilhas, a reconhecer portas falsas. Essa luta está te ensinando a caminhar não pelo impulso, mas pela direção. Deus também está construindo identidade dentro de você. Sim, identidade. Porque lutas não revelam quem você é, revelam quem você sempre foi, mas não sabia. Gideão se via pequeno, mas Deus o via como guerreiro. Moisés se via incapaz, mas Deus o via como libertador. Você se vê cansado, mas Deus te vê forte. Você se vê perdido, mas Deus te vê preparado. Você se vê fraco, mas Deus te vê treinado. A luta está desconstruindo identidades falsas e reconstruindo a verdadeira identidade que Deus sempre teve sobre você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Outra construção poderosa que Deus está fazendo em você é dependência espiritual. Não dependência por fragilidade, mas por confiança. Deus está ensinando você a parar de se apoiar apenas no que sabe, apenas no que sente, apenas no que enxerga. Ele está ensinando você a descansar nele, a confiar na palavra dele, a lembrar que ele nunca falhou, a caminhar mesmo sem mapas, porque você conhece o guia. O Salmo 23:1 diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E esse nada não significa ausência de luta, significa suficiência em Deus durante a luta. Deus também está construindo cura. Muitas vezes a luta atual é o instrumento que Deus usa para curar dores antigas. Ele usa pressões presentes para revelar feridas passadas. Ele usa momentos de silêncio para expor emoções guardadas. Ele usa a fragilidade para mostrar onde você ainda está segurando aquilo que deveria ter entregado. Em Jeremias 30:17 está escrito: Eu te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas. Deus não cura apenas o que você mostra. Ele cura o que você tenta esconder. E existe algo ainda mais profundo. Deus está construindo dentro de você autoridade espiritual. Autoridade não nasce de conforto, nasce de batalhas vencidas. Você não terá autoridade apenas para falar. Você terá autoridade para transformar. Quando você vencer essa luta, você não será apenas alguém que sobreviveu. Você será alguém que carrega unção sobre aquilo que venceu. Pessoas serão libertas através da história que você está escrevendo agora. A dor está fabricando autoridade. A luta está fabricando impacto. Deus está construindo também humildade fortalecida, que não é baixa autoestima, mas consciência de que tudo que você é vem dele. Humildade que te mantém ensinável. Humildade que te mantém dependente.
Humildade que permite que Deus te leve a lugares onde orgulho jamais te permitiria entrar. Jesus disse em Mateus 11:29: Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A luta está transformando você à imagem dele. Ele está construindo visão espiritual ampliada. A luta te ensinou a parar de olhar apenas o presente. Agora você vê processos, vê temporadas, vê ciclos, vê o que Deus está fazendo, mesmo que ainda não veja o resultado final. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7 que andamos por fé e não por vista. Essa luta está te ensinando a enxergar invisíveis, e talvez o mais profundo. Deus está construindo em você capacidade para carregar o que vem depois da luta. Se você recebesse tudo o que pediu antes de estar pronto, perderia. Se portas tivessem se aberto antes de você amadurecer, você teria sido ferido. Deus não está atrasando. Ele está preparando. Ele está te fortalecendo para que, quando chegar a hora, você não apenas receba o que pediu, mas sustente o que receber. E agora chegamos ao ponto-chave deste bloco. O que Deus está construindo dentro de você é maior do que a luta que você enfrenta. A luta vai terminar. O propósito vai permanecer. E no bloco 4, você vai entender por que essa luta está alinhando você com o plano que Deus desenhou para a sua vida desde o início. E como isso vai mudar tudo. O que você está enfrentando agora não é apenas uma fase difícil, não é apenas pressão emocional, não é apenas desgaste físico ou mental, é um alinhamento divino. Deus está usando essa luta para reposicionar você exatamente no lugar onde Ele sempre desejou que você estivesse. Há coisas acontecendo no invisível que você não percebe, mas que estão reestruturando sua história. E essa reestruturação não é fruto do acaso, é fruto da mão de Deus. Em Provérbios 16:9 está escrito: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deus está usando a luta para ajustar seus passos, suas decisões, suas emoções, seus relacionamentos, sua visão, seu propósito. Curta este vídeo, se essa palavra está falando com você. A luta está realinhando sua vida porque muitas vezes crescemos em direções que Deus nunca planejou. Buscamos validação onde Deus não está. Entramos em relacionamentos que Deus não abençoou. Permanecemos em ambientes que roubam nossa força. Construímos sonhos que não refletem a vontade dele. E quando isso acontece, Deus permite batalhas que nos sacodem o suficiente para nos reposicionar. Não como punição, mas como proteção. Ele sabe que há caminhos que parecem bons, mas conduzem à destruição, como diz Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim conduz à morte. A luta está te tirando de caminhos que te afastariam do propósito. Além disso, Deus está utilizando essa luta para fechar portas que você não teria coragem de fechar sozinho. Há vínculos que você não romperia se tudo estivesse bem. Há hábitos que você não abandonaria se não estivesse pressionado. Há zonas de conforto que você jamais deixaria se não fossem abaladas. A luta te empurra para longe do que te limita. Em João 15:2, Jesus diz que o Pai poda todo o ramo que dá fruto, para que produza mais fruto ainda. A poda dói, mas prepara. Deus está cortando o excesso para revelar o essencial. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. A luta também está alinhando seu coração com a vontade de Deus. Antes da batalha, você pedia certas coisas porque acreditava que eram boas. Agora você começa a perceber que não era bem assim. A dor purifica os pedidos. O sofrimento refina a oração. O deserto ajusta a motivação. Você começa a orar menos pelo que quer e mais pelo que Deus quer. E isso abre portas que antes estavam trancadas. Em Salmos 37:4 diz: Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Os desejos não se tornam realidade porque são intensos, mas porque estão alinhados ao coração de Deus. A luta é o processo que faz esse alinhamento acontecer. Comente o que Deus falou com você. Outra forma pela qual essa luta está te alinhando é posicionando você no centro da sua missão espiritual.
Existem chamadas que você só entende depois de ser quebrado. Existem ministérios que só nascem depois de uma dor profunda. Existem vocações que só florescem depois de uma tempestade. Moisés recebeu sua missão depois de 40 anos de deserto. José entendeu seu propósito depois de prisão e traição. Davi foi preparado no anonimato. A luta forma guerreiros invisíveis que carregarão um propósito visível. Deus está alinhando você à missão para a qual Ele te criou. E essa missão só será compreendida quando você atravessar o processo. A luta também está alinhando sua identidade com aquilo que Deus diz sobre você. Muitas vezes vivemos a partir do que ouvimos de pessoas, do que pensamos sobre nós mesmos, ou do que situações anteriores nos fizeram acreditar. Mas Deus está usando essa luta para destruir identidades falsas que te aprisionavam. Identidade de fracasso, identidade de insuficiência, identidade de medo, identidade de incapacidade, identidade de rejeição. Ele está revelando quem você é nele. Em 1 Pedro 2,9 está escrito: Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Esse é o seu verdadeiro lugar. Essa luta está tirando de você qualquer definição inferior a essa. Deus também está alinhando sua fé ao nível de propósito que Ele tem para a sua vida. Fé pequena sustenta pequenas responsabilidades. Fé fraca sustenta pequenos níveis de influência. Mas fé madura sustenta destinos grandes. Jesus disse em Mateus 17:20 que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, moveremos montanhas. Mas o que Ele também mostrou, através das lutas que permitiu aos discípulos enfrentarem, é que fé cresce sob pressão. As tempestades que Jesus acalmou não foram necessárias para provar poder, foram necessárias para produzir fé. A luta que você vive agora está produzindo fé para sustentar o que virá. E existe ainda um alinhamento no nível de relacionamentos. Deus está removendo aqueles que te arrastam para baixo e fortalecendo conexões com aqueles que te aproximam do propósito. Algumas pessoas sairão da sua vida por causa da luta. Isso não significa rejeição, significa seleção espiritual. E outras pessoas entrarão na sua vida por causa da luta. Elas serão suporte, direção, resposta, aliança divina. Deus usa a batalha para reorganizar quem caminha com você. Ele também está alinhando você emocionalmente. Quem você será após essa luta será uma versão mais estável, mais consciente, mais sábia, menos impulsiva. A Bíblia diz em Provérbios 4:23: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. A luta está ensinando você a proteger seu coração de forma sábia, a blindar suas emoções, a discernir intenções, a escolher onde plantar sua energia. E existe uma última parte, talvez a mais profunda deste bloco. Essa luta está te alinhando ao tempo de Deus. Sim, ao tempo. Você tinha o seu tempo, suas expectativas, seu planejamento. Mas Deus está sincronizando você com o ritmo dele. E o ritmo de Deus é perfeito, nem antes, nem depois. O tempo dele não te frustra, te prepara. O tempo dele não te atrasa, te posiciona. O tempo dele não te prende, te amadurece. A espera é talvez a parte mais difícil da luta. A dor dói, a pressão aperta, a batalha cansa. Mas a espera fere em silêncio. A espera coloca você diante do invisível, do desconhecido, do incontrolável. E muitas vezes você pensa que Deus está atrasado, que Deus não ouviu, que Deus não está vendo, que Deus não está agindo. Mas a verdade profunda que Ele quer revelar a você hoje é esta: a espera não é um intervalo, é um processo. A espera não é Deus te ignorando, é Deus te preparando. Ele não está parado. Ele está moldando algo dentro de você que só poderia nascer no terreno da espera. Em Salmos 27:14 está escrito: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Perceba que Deus fortalece o coração enquanto você espera. Curta este vídeo se essa palavra está falando com você.
A espera é o lugar onde Deus tira de você tudo aquilo que impediria sua vitória. É na espera que Ele quebra a ansiedade, desfaz ilusões, cura motivações, alinha desejos, ajusta pensamentos. É na espera que Ele transforma a sua fé em maturidade e a sua esperança em convicção. A espera te ensina que Deus não trabalha no ritmo da sua emoção, mas na cadência da eternidade. Ele nunca se atrasa, Ele nunca se adianta. Ele chega exatamente quando o processo interno estiver completo. Em 2 Pedro 3,9 diz que o Senhor não demora a cumprir sua promessa, como alguns julgam. O problema nunca é o tempo de Deus, é nossa percepção limitada dele. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. A espera é também o lugar onde Deus te protege. Às vezes você acredita que está atrasado, quando na verdade Deus está te mantendo longe de algo para o qual você ainda não está preparado. Às vezes você pede por portas que ainda não pode sustentar. Às vezes você deseja respostas que, se viessem agora, te esmagariam. Deus usa a espera para te blindar de quedas prematuras. Foi por isso que Ele não entregou a terra prometida a Israel de uma vez, mas pouco a pouco, como diz em Êxodo 23:30. Ele sabia que, se abençoasse rápido demais, eles não suportariam. Deus está te poupando de dores que você nem imagina, enquanto você está reclamando de um atraso que não existe. A espera também revela quem você se torna quando Deus não responde imediatamente. Ela expõe seus fundamentos. Ela mostra se sua fé depende de movimento externo ou de confiança interna. É fácil crer quando portas se abrem. É difícil crer quando nada muda. Mas é exatamente nesse lugar que a fé verdadeira nasce. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Não é a certeza do que você toca. É a certeza do que você confia que virá. A espera é o laboratório da fé. É onde Deus forma guerreiros invisíveis que, quando a promessa chegar, terão estrutura para sustentar o que Ele entregou. Outra revelação profunda é que a espera não é vazia. Ela é cheia de movimento espiritual. Enquanto você sente silêncio, Deus está fazendo conexões. Enquanto você não enxerga mudança, Deus está alinhando circunstâncias. Enquanto você está parado, Deus está movendo coisas ao redor de você. Ele está ajustando corações, movendo pessoas, fechando brechas, preparando ambientes. O céu trabalha no seu futuro, enquanto você batalha no seu presente. Assim como Daniel orou e a resposta só chegou 21 dias depois, porque havia guerra espiritual no caminho. Daniel 10, 12, 13. Existem respostas sendo liberadas sobre sua vida que estão atravessando batalhas invisíveis. A espera também revela seus apegos. Ela mostra o que você realmente valoriza, onde realmente confia, em quem realmente descansa. Deus muitas vezes adia certas respostas para quebrar ídolos internos, para que você deseje mais a Ele do que a solução, para que você aprenda que a presença vale mais do que o resultado. Ele faz você esperar não para te frustrar, mas para te ensinar que Ele é suficiente. Em Lamentações 3:25 diz: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. A bondade de Deus se manifesta de forma especial para aqueles que não correm na frente, mas caminham no ritmo dele. A espera também é o lugar onde Deus muda você antes de mudar a situação. Talvez você espere que Deus transforme a circunstância, quando Ele está usando a circunstância para transformar você. Foi assim com Ana antes de Samuel nascer. Foi assim com Sara antes de Isaque. Foi assim com José antes de se tornar governador. Antes que a promessa se manifeste fora, ela precisa amadurecer dentro. Deus primeiro constrói o recipiente, depois derrama o vinho novo, e você é o recipiente que Ele está moldando agora. E existe um segredo espiritual ainda mais profundo. A espera aproxima você de Deus como nada mais aproxima. Quando tudo está bem, você ora rápido. Quando tudo está alinhado, você busca pouco. Mas na espera, você ora do fundo da alma. Você conversa com Deus como não conversava. Você entrega o que antes segurava.
Você chora na presença dele. Você chama por ele com sinceridade. E essa conexão cria intimidade. E essa intimidade te prepara para o próximo nível da sua história. Porque ninguém entra em uma nova temporada sem antes ter passado pelo estreito da dependência. E enquanto você espera, Deus está fazendo algo que você não percebe. Ele está fortalecendo a sua raiz. A raiz cresce para baixo antes de crescer para cima. Quanto mais profunda a raiz, maior a árvore. Quanto mais profunda a dor, maior o propósito. Quanto mais funda a fundação, maior o edifício. A espera te aprofunda. Ela te torna resistente. Ela te torna firme. Ela prepara você para receber peso de glória. E agora chegamos ao ponto mais profundo deste bloco. Você não está esperando em vão. A espera não é perda de tempo. É investimento. A espera não está te atrasando. Está te alinhando. A espera não está te enfraquecendo. Está te fortalecendo. Deus está trabalhando em áreas da sua vida que você nem percebe. Ele está preparando o solo para algo que só poderá nascer depois dessa fase. E no próximo bloco você vai entender como Deus usa essa luta para abrir portas que jamais se abririam sem ela. E como o que parece atraso é, na verdade, aceleração divina. O que você talvez ainda não percebeu é que essa luta que você está enfrentando não está apenas fechando algumas portas. Ela está preparando você para entrar por portas que jamais se abririam se você não tivesse passado exatamente pelo que está passando agora. Deus nunca permite uma batalha sem ao mesmo tempo preparar uma oportunidade. Nunca permite uma fase de dor sem preparar uma estação de propósito. Nunca permite lágrimas sem preparar crescimento. Há portas que só se abrem através da luta. Há caminhos que só surgem depois que você atravessa o vale. Há conexões, oportunidades, revelações e movimentos espirituais que só existem porque você está enfrentando o que está enfrentando agora. Em Apocalipse 3:8 Deus declara: Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ele não disse que a porta estaria aberta quando tudo estivesse bem. Ele disse que estaria aberta no meio da luta. Curta este vídeo, se essa palavra está falando com você. A verdade é que existem portas que você não teria maturidade para sustentar antes dessa guerra. Portas que exigem força emocional, sabedoria, discernimento e estabilidade espiritual que só foram desenvolvidas dentro de você porque a luta exigiu isso. A dor não apenas enfraqueceu áreas antigas, ela fortaleceu áreas novas. Ela expandiu sua alma, aprofundou sua fé, refinou seu olhar. Deus está usando essa luta para transformar você na versão de si mesmo, capaz de entrar no próximo nível sem se perder nele. Foi isso que ele fez com José. A prisão não atrasou José. Preparou José. Foi na prisão que ele interpretou sonhos. Foi na prisão que ele amadureceu. Foi na prisão que ele encontrou o caminho para o palácio. O que parecia atraso era, na verdade, o caminho exato para a porta que Deus havia preparado desde o início. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Da mesma forma, Deus está preparando conexões que você não teria encontrado de outra forma. Há pessoas que só entrarão na sua vida por causa da luta. Pessoas que te verão quebrado e saberão te levantar. Pessoas que te verão vulnerável e saberão te fortalecer. Pessoas que Deus enviará não para um tempo antigo, mas para o novo tempo que se aproxima. A luta afasta quem não está destinado a caminhar com você e aproxima quem foi escolhido para fazer parte da história que Deus está escrevendo ao seu lado. A porta que Deus abrirá envolverá novas alianças, novos ambientes, novos relacionamentos espirituais. E tudo isso está sendo construído no invisível enquanto você atravessa a guerra. Existe também um movimento espiritual profundo acontecendo enquanto você enfrenta essa luta. Deus está usando ela para te mover do lugar onde você estava estagnado para o lugar onde Ele quer te posicionar. Às vezes, Deus usa portas abertas. Outras vezes, Ele usa portas fechadas. Às vezes, Ele usa oportunidades. Outras vezes, Ele usa rupturas. O que você interpretou como atraso foi, na verdade,
Deus impedindo que você continuasse em um caminho que não era mais compatível com o propósito. Como diz Salmo 37:23. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Quando Deus confirma seus passos, até o que parece errado está levando você para o certo. A luta também está te empurrando para fora de zonas de conforto que estavam te limitando. Há coisas que você nunca deixaria voluntariamente, mas a luta te obrigou a avançar. Há ciclos que você nunca teria terminado sozinho, mas a dor os encerrou. Há temporadas que você não teria coragem de finalizar, mas Deus as fechou através da batalha. E isso não foi perda, foi libertação. Deus sabe exatamente quando você se apega ao que já não te serve. Por isso Ele usa a luta para movimentar você até o terreno onde Ele plantará algo novo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Outra revelação poderosa é que Deus está usando essa luta para abrir portas espirituais, não apenas naturais. Portas de discernimento, portas de revelação, portas de sensibilidade ao Espírito, portas de encontros divinos, portas de dons que estavam adormecidos dentro de você. Paulo disse em 1 Coríntios 16:9, uma porta grande e eficaz me foi aberta. Ele não disse que a porta se abriu quando tudo estava bem. Ele disse que encontrou essa porta em meio a muitos adversários. Isso significa que lutas não anulam portas. Na maioria das vezes, elas anunciam que portas extraordinárias estão perto de se abrir. A luta também está acelerando processos que pareciam parados. A aceleração divina não acontece quando tudo está fácil. Ela acontece quando o céu decide intervir no meio da guerra. Aquilo que levaria anos, Deus faz em meses. Aquilo que levaria meses, Deus faz em dias. Há pessoas que desperdiçam anos tentando alcançar algo que Deus te dará, de forma sobrenatural assim que essa batalha cumprir seu propósito em você. O atraso emocional que você sente é só percepção humana. A aceleração espiritual já começou no reino. Isaías 60:22 diz: no tempo certo eu, o Senhor, farei isso acontecer depressa. O tempo humano parece lento. O tempo de Deus é perfeito. Deus também está usando essa luta para refinar seu foco. Antes da batalha, você queria muitas coisas. Agora você quer as certas. Antes, seus sonhos eram amplos demais, difusos demais, emocionais demais. Agora, eles estão sendo filtrados, alinhados, precisos. Isso é essencial para a porta que ele vai abrir, porque entrar por portas certas exige foco. Há portas que você pode abrir, mas não pode atravessar se estiver carregando excessos. A luta está tirando o que te pesa para que você possa atravessar leve. E existe algo ainda mais poderoso acontecendo. Deus está transformando a luta no próprio caminho da vitória. A batalha que você achou que iria te destruir está construindo sua história. A dor que você achou que iria te enfraquecer está produzindo sua autoridade. A espera que você achou que te atrasaria está acelerando seu espírito. A lágrima que você achou que era fracasso está regando a semente do seu propósito. A luta não é obstáculo, é ponte. E agora chegamos ao ponto mais profundo deste bloco. A porta que Deus abrirá depois dessa batalha não será qualquer porta. Será a porta certa, no tempo certo, para a pessoa certa, com a maturidade certa. E você entenderá que nada foi perdido. Tudo foi preparação. A luta que você está enfrentando não veio para te destruir, mas para te construir em uma dimensão espiritual que você ainda não compreende. Deus não está apenas te fortalecendo, Ele está te blindando. Ele está te preparando para se tornar alguém que o inimigo jamais poderá derrubar. Cada guerra deixa marcas, sim, mas também deixa musculatura espiritual. Cada batalha deixa cicatrizes, sim, mas também cria resistência. Cada lágrima derramada é uma semente de autoridade. Cada noite difícil é um tijolo na construção da sua armadura espiritual. E talvez você não perceba, mas enquanto você pensa que está sendo enfraquecido, Deus está te transformando em alguém capaz de enfrentar tempestades que outras pessoas não suportariam. Em Efésios 6:13 está escrito: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo,
permanecer inabaláveis. Deus não quer que você apenas resista. Ele quer que você permaneça. Curta este vídeo se essa palavra está falando com você. Uma das primeiras coisas que Deus faz quando decide tornar alguém espiritualmente inabalável é permitir que essa pessoa passe por lutas que a ensinem a depender mais dele do que de si mesma. Você talvez não entenda por que certas dores foram tão profundas, por que certas perdas foram tão intensas, por que certos silêncios foram tão longos. Mas Deus sabe que a força espiritual que Ele está construindo em você não nasce de vitórias fáceis, mas de batalhas travadas com fé, mesmo quando você não tinha mais forças humanas. Isso é o que Isaías capítulo 40 revela. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Deus está trocando suas forças naturais por forças espirituais. Outra construção espiritual poderosa que nasce da luta é a blindagem emocional. O inimigo tenta atingir sua mente, suas emoções, seus pensamentos, porque sabe que se consegue te abalar por dentro, te enfraquece por fora. Mas a batalha que você está enfrentando está fortalecendo áreas internas que antes eram vulneráveis. Há pensamentos que antes te destruíam e hoje não têm mais poder. Há palavras que antes te feriam e hoje não entram mais no seu coração. Há situações que antes te desestabilizavam e hoje você enfrenta com maturidade. Deus está te ensinando a guardar a mente e o coração com vigilância espiritual. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. E é exatamente essa proteção interior que você está recebendo. Deus também está formando em você discernimento militar, o tipo de discernimento que só guerreiros espirituais possuem. Você está aprendendo a identificar ataques antes que eles se tornem tempestades. Está percebendo intenções antes que elas se tornem feridas. Está enxergando espiritualidades negativas antes que elas se aproximem demais. A luta está abrindo seus olhos para o mundo invisível. Assim como Eliseu disse ao seu servo, em 2 Reis 6:16. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Deus está revelando ao seu espírito coisas que antes estavam escondidas. Você está deixando de ser alguém que anda no escuro para se tornar alguém que enxerga a luz, onde outros só veem caos. Outra parte crucial dessa armadura espiritual que Deus está construindo é a capacidade de não ser movido por circunstâncias. Circunstâncias mudam, mas guerreiros espirituais não mudam com elas, permanecem firmes. O apóstolo Paulo aprendeu isso e disse em Filipenses 4:11: Aprendi a contentar-me com o que tenho. Não é sobre estagnação, é sobre firmeza. É sobre saber que Deus está no controle mesmo quando nada parece sob controle. A luta está te ensinando a manter a postura espiritual, mesmo quando seus sentimentos querem fazer você desmoronar. Isso é autoridade, isso é maturidade, isso é blindagem espiritual. Deus também está blindando você contra a influência negativa das pessoas. Antes da luta, você talvez dependesse emocionalmente de opiniões, de validação, de aceitação. Mas agora, depois de tudo o que você enfrentou, Deus está te libertando disso. Está te ensinando a viver para Ele, e não para aplausos humanos. O Salmo 118:6 diz: O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. Essa blindagem faz com que críticas não te destruam e elogios não te corrompam. Você está sendo moldado para caminhar firmemente no centro da vontade de Deus, sem ser desviado por distrações humanas. E existe ainda algo muito profundo acontecendo dentro de você. Deus está construindo resiliência espiritual, a capacidade de voltar mais forte depois de cada golpe. O inimigo achou que você cairia e ficaria caído. Mas você levantou. E cada vez que você se levantou, uma nova camada da sua armadura foi criada. Cada recomeço aumentou sua resistência. Cada oração feita com lágrimas fortaleceu sua fé. Cada dia em que você disse, eu não aguento, e ainda assim continuou, expandiu sua estrutura espiritual. Isso te torna perigoso para o inferno.
A Bíblia diz em Miqueias 7:8: Não te alegres contra mim, ó inimiga minha. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Essa é a essência da resiliência que Deus está formando dentro de você. Além disso, Deus está dando a você algo que poucos possuem: autoridade nas áreas onde você foi ferido. Toda dor vencida gera autoridade. Toda guerra vencida gera unção. Toda ferida curada gera poder. Você não apenas sobreviverá, você ministrará cura exatamente nas áreas onde mais sofreu. Você falará com autoridade porque não fala teoria, fala história, fala experiência, fala cicatriz curada, fala testemunho. Assim como Paulo dizia em 2 Coríntios 1:4 que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, Deus está te treinando para ser instrumento de cura para outros. E existe o ponto mais profundo de todos. Deus está tornando você inatingível por dentro. O inimigo até pode tentar te atingir por fora, mas não terá mais acesso ao seu interior. Deus está selando sua alma, está solidificando sua fé, está estabelecendo raízes profundas. Você está se tornando como a árvore descrita no Salmo 1:3, plantada junto às águas, que dá fruto na estação certa, e tudo quanto fizer prosperará. Essa estabilidade não nasce de dias fáceis, nasce de lutas como a que você está enfrentando. E agora chegamos ao gancho deste bloco. Tudo o que Deus está construindo dentro de você através dessa luta tem um propósito maior ainda: te preparar para receber algo que só pode ser colocado nas mãos de alguém espiritualmente forte. No próximo bloco, você vai entender que a recompensa dessa luta não será pequena. Será sobrenatural, incomum, inesperada e totalmente proporcional à guerra que você enfrentou. Existe uma verdade espiritual profunda que poucos entendem. Quanto maior a luta, maior a recompensa. Deus nunca permite que alguém atravesse um vale tão intenso sem que haja, do outro lado, algo grandioso esperando. Ele não desperdiça dor, não desperdiça lágrimas, não desperdiça esforços. Cada segundo dessa batalha está gerando algo precioso no mundo espiritual, algo que será liberado sobre sua vida no tempo determinado. E essa recompensa não é apenas consolo emocional, é liberação profética, crescimento, expansão, honra, portas abertas, restauração, multiplicação e autoridade espiritual. Em Gálatas 6:9 está escrito: Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Perceba, há um tempo de colheita, e você está mais perto dele do que imagina. Curta este vídeo se essa palavra está falando com você. A primeira recompensa dessa luta é clareza espiritual. Sim, clareza. Depois dessa guerra, você enxergará coisas que antes não via. A dor abre os olhos, o deserto afina o discernimento, a pressão elimina ilusões. Deus está te ensinando a ver a vida, as pessoas, o propósito e o próprio Deus com nitidez. Coisas que antes te confundiam agora farão sentido. Situações que antes te enganavam agora serão facilmente discernidas. Você receberá visão de águia. A Bíblia diz em Isaías 42:16: Conduzirei os cegos por caminhos que não conhecem. Deus está iluminando sua mente enquanto você atravessa a luta. A segunda recompensa é restauração emocional em níveis que você nunca imaginou. Deus não cura apenas para voltar ao normal. Ele cura para avançar. Ele cura para reconstruir, reverter danos, devolver alegria, restaurar confiança, renovar esperança. Joel 2:25 diz: Restituirei os anos que foram consumidos. Isso significa que Deus não devolve apenas coisas, Ele devolve tempo. E quando Deus devolve tempo, Ele devolve vida. Tudo aquilo que você achou que perdeu para sempre está sendo preparado para retornar de forma ainda mais gloriosa. A terceira recompensa é autoridade nova. A autoridade nasce sempre na área da dor. Aquilo que você vence se torna terreno conquistado.
Se a luta foi grande, a autoridade será maior ainda. Você falará, e pessoas sentirão peso espiritual nas suas palavras. Você orará, e as coisas mudarão. Você aconselhará, e vidas serão transformadas. Quando Deus permite uma batalha intensa, é porque Ele quer liberar uma unção intensa. Foi assim com Davi. Antes de se tornar rei, enfrentou Golias. Foi assim com José. Antes de governar o Egito, enfrentou a prisão. Foi assim com Paulo. Quanto maior a luta, maior a unção que Deus liberou. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. A quarta recompensa é expansão do território. Sim, expansão. Deus está preparando você para ir mais longe do que imaginou. Quando Josué atravessou o Jordão, Deus disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos dou. Mas aquele território só foi entregue depois de anos de luta no deserto. Da mesma forma, existem lugares que serão entregues nas suas mãos, oportunidades que serão liberadas, caminhos que se abrirão, mas somente porque você permaneceu mesmo quando tudo parecia contrário. A quinta recompensa é força emocional renovada. Você não será mais a mesma pessoa depois dessa luta. O que te feriu não vai mais te ferir. O que te derrubava não vai mais te derrubar. O que te confundia não vai mais te confundir. Você se tornará emocionalmente sólido, centrado, estável. Isaías 61:3 diz que Deus dá uma coroa em vez de cinzas. Isso significa que onde havia dor, haverá honra. Onde havia choro, haverá alegria. Onde havia fragilidade, haverá força. A sexta recompensa é relacionamentos novos e alinhados. Deus usa a luta para retirar pessoas da sua vida e para trazer outras. Ele remove quem te enfraquece, te usa, te manipula ou te prende ao passado. E traz quem acrescenta, quem fortalece, quem soma, quem caminha junto. Pessoas que você nunca teria encontrado sem essa luta aparecerão na sua nova fase. Conexões divinas serão liberadas. Amizades espirituais nascerão. Laços curados serão restaurados. E alianças proféticas serão estabelecidas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. A sétima recompensa é aumento de fé. A luta não está te destruindo, ela está expandindo seu nível de crença. Você orará com mais convicção, crerá com mais profundidade, caminhará com mais firmeza. Quando olhar para trás e ver que sobreviveu ao que parecia impossível, você entenderá que nada pode te impedir quando Deus está ao seu lado. Sua fé deixará de ser emocional e se tornará estrutural, base da sua caminhada. A oitava recompensa é uma nova temporada de favor e portas abertas. Há bênçãos que só podem ser liberadas depois da luta. Deus não desperdiça batalhas. Ele sempre transforma sofrimento em plataforma. Você será surpreendido por liberações que fogem da lógica humana. Pessoas que te ignoraram te procurarão. Portas que se fecharam se abrirão. O que você achava perdido se tornará ponto de virada. O favor de Deus começará a te cercar, como diz o Salmo 5:12. O Senhor abençoa o justo e o cerca de favor como um escudo. A nona recompensa é paz multiplicada. Não apenas paz de ausência de problemas, mas paz que permanece em meio a problemas. Paz que não depende do que acontece. Paz que vem de quem está com você. Jesus disse em João 14:27. A minha paz vos dou. Você sentirá essa paz de uma forma completamente nova depois desta luta. E existe uma recompensa ainda maior, a mais profunda de todas. A revelação do propósito que Deus está construindo através dessa batalha. Deus vai te mostrar por que permitiu cada detalhe. Ele vai te mostrar como tudo se encaixa. Ele vai te mostrar que nenhuma lágrima caiu em vão. Ele vai te mostrar que aquilo que pareceu fim era início. Curta este vídeo se essa palavra falou com você. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens como esta. Chegamos à parte mais profunda de toda essa jornada. Entender o propósito final dessa luta. Não o propósito geral. Não apenas o amadurecimento,
não apenas o fortalecimento, mas o motivo específico, único, intencional, pelo qual Deus permitiu que você enfrentasse exatamente o que enfrentou. Nada em Deus é aleatório, nada é improvisado, nada é coincidência. Ele é intencional até no silêncio. Ele é preciso até na dor. Ele é perfeito até nos momentos em que parece ausente. E a primeira verdade que você precisa compreender é esta: a luta que você está enfrentando está conectada àquilo que Deus quer revelar através da sua vida. Não apenas a você, mas através de você. Curta este vídeo se essa palavra está falando com você. Deus permite certas batalhas porque elas geram testemunhos que impactam outras pessoas. A sua luta não é só sua. Ela é ponte para a cura de alguém. Ela é resposta para alguém que está à beira do desespero. Ela é inspiração para alguém que perdeu a fé. Assim como a ressurreição de Lázaro não foi apenas sobre Lázaro, mas sobre todos que veriam a glória de Deus naquele milagre, a luta que você vive hoje está preparando um testemunho que alcançará pessoas que você nem conhece ainda. Em João 11:4, Jesus disse: "Essa enfermidade é para a glória de Deus." Troque a palavra enfermidade pela sua luta e você terá sua resposta. Essa luta é para a glória de Deus através da sua vida. Outro motivo profundo dessa luta é que Deus está te conduzindo de onde você sempre esteve para onde você nunca imaginou estar. Ele usa batalhas para arrancar você de lugares de estagnação, usa dores para te mover a novos destinos, usa perdas para abrir espaço para novas temporadas. Assim como Abraão só entendeu sua verdadeira jornada quando saiu de onde estava confortável, você também está sendo movido para um futuro que Deus desenhou, mas que você nunca teria buscado sozinho. Ele está te chamando para longe do quase, longe do bom o bastante, longe do aceitável. O propósito dessa luta é te conduzir ao extraordinário. Outro ponto. Deus está gerando sensibilidade espiritual em você para que você possa reconhecer a voz dele em níveis que nunca reconheceu antes. O propósito dessa luta não é apenas te ensinar a orar, mas te ensinar a ouvir. Não é apenas te ensinar a clamar, mas te ensinar a discernir. Não é apenas te ensinar a se ajoelhar, mas te ensinar a se levantar com direção. Em 1 Reis 19, Elias buscou Deus no vento forte, no terremoto e no fogo, mas Deus veio em uma voz suave. A luta te ensinou que Deus fala de formas que o barulho da vida não te permitia perceber. Agora você é capaz de ouvi-lo, mas existe ainda outra camada do propósito. Deus está te preparando para carregar peso de propósito. Chamados grandes exigem provas grandes. Unções profundas exigem desertos profundos. Destinos elevados exigem fundamentos sólidos. Moisés enfrentou o deserto antes de libertar o povo. José enfrentou traição antes de governar o Egito. Paulo enfrentou perseguições antes de se tornar escritor de grande parte do Novo Testamento. Assim também é você. Essa luta não está te diminuindo, está te qualificando, está te preparando para carregar algo que pessoas não preparadas jamais poderiam suportar. Outro propósito dessa luta é revelar quem realmente é por você. Deus usa batalhas para separar quem anda por interesse de quem anda por aliança. Pessoas que você achou que estariam com você podem ter ido embora. Pessoas que você nunca imaginou podem ter se aproximado. Isso não foi perda, foi seleção divina. O propósito dessa luta inclui te cercar apenas de quem foi chamado para caminhar com você na próxima temporada. Como diz Amós 3:3, como andarão dois juntos se não houver acordo? Deus está alinhando conexões, mas há algo ainda mais profundo. Deus está te ensinando a confiar nele acima de qualquer coisa. Não é confiar nas circunstâncias, não é confiar na sua força, não é confiar em pessoas, é confiar exclusivamente nele. O propósito dessa luta é arrancar de você toda forma de dependência que roubava o espaço de Deus no seu coração. Ele quer ser seu refúgio, sua rocha, seu sustento, sua base, sua fonte. Ele quer te ensinar a viver de maneira tão firmada nele que nenhum vento te derrube.
O Salmo 125:1 diz: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Essa é a versão que Deus está formando dentro de você. Outro propósito é te libertar daquilo que você não largaria sozinho. Certos ciclos, certos padrões, certos relacionamentos, certos hábitos, certos medos, certas crenças internas, só caem quando somos quebrados. A luta que você está enfrentando está arrancando raízes antigas que impediam seu crescimento. Pode doer, mas está limpando o terreno, está libertando, está purificando, está preparando espaço para algo novo. João 8,36 diz: Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa luta está te libertando para viver o que Deus sempre quis que você vivesse. E existe mais. Essa luta é um portal para a revelação do seu propósito final. Deus vai te mostrar nos próximos capítulos da sua vida por que isso tudo precisava acontecer. Ele vai revelar como cada lágrima foi usada para te construir, como cada perda abriu espaço para ganhos maiores, como cada silêncio foi resposta, como cada atraso foi proteção, como cada batalha foi preparação. Você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo. Porque Deus sempre revela depois da resistência, sempre mostra depois da fidelidade, sempre honra depois da perseverança. E agora chegamos ao ponto mais profundo deste bloco, o mais íntimo, o mais espiritual, o mais revelador. O propósito dessa luta é ativar dentro de você a sua verdadeira identidade de guerreiro espiritual. Não alguém que apenas sobrevive, mas alguém que luta com propósito, com autoridade, com direção, com maturidade. Deus está te revelando quem você é nele. E quando você descobrir essa identidade, nada mais te parará. No último e mais forte, você vai compreender como Deus vai transformar essa luta no testemunho mais poderoso da sua vida, e como isso abrirá uma nova estação espiritual sobre você. Agora que chegamos ao último capítulo dessa revelação, é momento de você enxergar aquilo que Deus sempre enxergou enquanto você chorava, enquanto você lutava, enquanto você dizia: eu não aguento mais. Enquanto você se perguntava por que tanta coisa estava desabando ao mesmo tempo. O que você viveu não foi apenas sofrimento, foi o nascimento de um testemunho. E não de um testemunho comum, mas do testemunho mais forte, mais marcante, mais transformador que Deus já escreveu através da sua vida. Esse testemunho será parte da sua identidade, será parte da sua história, será parte da sua missão. Porque tudo o que você viveu está sendo convertido em impacto espiritual. Em 2 Coríntios 4:17 está escrito: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito superior a toda comparação. Isso significa que sua dor não está apenas sendo compensada, está sendo transformada em glória. Curta este vídeo, se essa palavra está falando com você. Deus sempre transforma luta em propósito, propósito em testemunho e testemunho em impacto. Ele fez isso com José, que foi do sofrimento ao governo. Ele fez isso com Davi, que foi do abandono ao trono. Ele fez isso com Jó, que foi das cinzas à restauração multiplicada. Ele fez isso com Paulo, que foi da dor à maior obra missionária da história. E ele está fazendo isso com você. O testemunho que nasce dessa batalha terá poder de alcançar pessoas que nem imaginam que você passou por isso. Deus vai usar sua história como uma ponte. Sua superação será uma porta para que outros encontrem esperança. A primeira forma como Deus transformará essa luta em testemunho é através da cura completa que Ele está preparando para o seu coração. Deus não vai te deixar com restos de dor, nem com marcas abertas, nem com feridas que ainda sangram. Ele vai cicatrizar completamente, e a cicatriz não será sinal de dor, será sinal de vitória. A cicatriz prova que a ferida existiu, mas prova também que ela não tem mais poder. Em Salmo 147:3 está escrito: Ele cura os quebrantados de coração e trata das suas feridas. Deus vai usar o que um dia te feriu para libertar outros que hoje estão feridos.
A segunda forma como Deus transformará essa luta em testemunho é através da autoridade espiritual que você carregará de agora em diante. A autoridade não nasce do sucesso, nasce da sobrevivência. Não nasce de vitórias fáceis, nasce de batalhas que você venceu chorando. E a autoridade mais forte é aquela que nasce na área onde você mais sofreu. Pessoas serão transformadas pelo que você venceu. Vidas serão edificadas pelo que você superou. Você terá autoridade para olhar alguém nos olhos e dizer: eu sei como é, e Deus me tirou de lá. Essa autoridade ninguém tira, porque ela foi construída com lágrimas, noites longas e fé insistente. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. A terceira forma como Deus transformará essa luta em testemunho é através de portas que só se abrirão porque você permaneceu fiel. Quando José saiu da prisão, a porta que se abriu diante dele não foi uma porta comum, foi a porta do propósito. Deus está preparando portas desse tipo para você. Portas que mudam histórias, portas que reposicionam destinos, portas que revelam aquilo que sempre esteve no coração de Deus sobre você, portas que só se abrem para quem atravessou um processo profundo. O que parecia atraso se tornará plataforma. O que parecia desvantagem se tornará vantagem espiritual. O que parecia perda se tornará multiplicação. A quarta forma como Deus transformará essa luta em testemunho é através da nova pessoa que você está se tornando. Você não percebeu isso todos os dias, mas está mudando. Seus pensamentos estão mais fortes. Seu discernimento está mais afiado. Sua alma está mais madura. Sua fé está mais profunda. A luta retirou versões antigas de você. Versões feridas, inseguras, frágeis, confusas. Deus está revelando a versão que ele sempre viu. A versão que já existia, mas precisava ser ativada. A versão que sabe quem é. A versão que sabe quem Deus é. A versão que sabe para onde está indo. A quinta forma como Deus transformará essa luta em testemunho é através das pessoas que serão alcançadas pela sua história. Talvez você ache que sua luta foi só sobre você, mas Deus vê além. A sua história será cura para muitos. Existirão pessoas que olharão para você e encontrarão coragem. Existirão pessoas que ouvirão sua voz e sentirão esperança. Existirão pessoas que se aproximarão de Deus porque viram o que Ele fez na sua vida. Você será uma carta viva, como Paulo diz em 2 Coríntios 3:3. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Sua história será lida por vidas que você nem imagina. A sexta forma como Deus transformará essa luta em testemunho é através da restauração que Ele está preparando. Uma restauração que não será pequena. Deus não devolve do mesmo tamanho. Deus devolve multiplicado. Jó recebeu em dobro. Abraão recebeu mais do que sonhava. Ana recebeu além do pedido. E você também verá Deus devolver em dobro o que foi arrancado, seja em força, oportunidades, relacionamentos, paz ou propósito. Deus é especialista em virar páginas que pareciam impossíveis de virar. Ele é especialista em levantar pessoas que o mundo acreditava que estavam derrotadas. Ele é especialista em escrever novos capítulos onde só existiam finais. A sétima forma como Deus transformará essa luta em testemunho é através da revelação que Ele vai te entregar no final desse processo. Deus vai te mostrar exatamente o porquê. Ele vai te mostrar o que estava fazendo no invisível. Ele vai te mostrar detalhes que você não percebeu. Ele vai te mostrar episódios que você achou que eram abandono, mas eram proteção. Ele vai te mostrar momentos que você achou que eram atraso, mas eram preparo. Romanos 8:18 declara: as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. A revelação virá, e quando vier, você entenderá tudo. E existe algo maior ainda, algo que é a soma de tudo. Essa luta inaugura uma nova estação espiritual sobre você. Uma estação que não se parece com nada que você viveu antes. Uma estação onde sua fé será mais viva.
Sua paz será mais forte. Sua visão será mais clara. Sua identidade será mais firme. Sua conexão com Deus será mais profunda. Sua força será mais sólida. Sua autoridade será mais evidente. E sua história será mais impactante. E assim, encerramos essa série. Não com um ponto final, mas com um início. Porque quando Deus termina uma luta, Ele começa uma missão. Quando Ele encerra um processo, Ele inaugura uma promessa. E quando Ele revela o propósito da luta, Ele libera o próximo capítulo da vitória. Curta este vídeo se essa palavra transformou algo dentro de você. Comente o que Deus falou ao seu coração. E inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé.